Esse é o início do nosso estudo dos compartimentos abióticos e vamos iniciar pela litosfera. Não só a Terra, mas todos os planetas denominados rochosos, a litosfera é a camada sólida mais externa, composta por rochas e o solo. Em contrapartida, há planetas que são feitos de gases, os planetas gasosos, que não possuem uma camada como esta. A litosfera é composta por rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Analisando com um pouco mais de detalhe a estrutura de um planeta rochoso, a Terra, neste exemplo, identificamos diversas camadas geológicas com características próprias. A litosfera é uma finíssima camada exterior que compreende duas camadas geológicas, a crosta e o manto superior. É uma camada de cerca de 60 km de espessura, número que, geologicamente, é muito pequeno. O manto é uma extensa camada que se inicia por cerca de 60 km e vai até mais ou menos 2.890 km. É uma porção de constituição viscosa que está sob enorme pressão, 1,4 milhões de atmosferas, um conceito que veremos em seguida. Após o manto, temos uma camada chamada de núcleo, que é uma porção composta por ferro e níquel. É dividido em dois, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, que está a cerca de 2.890 km até 5.100 km da superfície, se apresenta em forma líquida. A movimentação desse líquido, que se chama convecção, aliado à rotação terrestre, forma um dínamo, um fenômeno que gera o campo magnético da Terra. O núcleo interno é sólido e sofre uma pressão gigantesca e temperaturas de até 5.000 graus Celsius. Desde as mais altas montanhas até o assoalho dos nossos oceanos, é sobre a litosfera que a vida depende e se desenvolveu. A crosta terrestre, a camada mais superficial do planeta, não é um agregado contínuo de rochas. É composta por áreas chamadas de placas tectônicas. Aqui, na direita, podemos notar os limites da placa africana. E as placas não são imóveis. Em seus limites, elas escorregam uma por cima das outras, criando eventos, digamos, grandiosos. Aqui na esquerda podemos ver a interação de duas placas. A placa da esquerda avança sobre a placa da direita, que por sua vez desliza para baixo. E aqui podemos identificar algo chamado de limite divergente, onde duas placas se afastam, aumentando a crosta oceânica. Os movimentos das placas tectônicas dão origem às montanhas. A placa mais densa tende a escorregar para baixo da placa menos densa. Esta, por sua vez, avança sobre a placa descendente, literalmente se pressionando e empilhando, criando uma montanha. As fissuras que ocorrem devido a esse movimento das placas dão origem a um escape de magma do manto, o que chamamos de vulcões. Essa fotografia demonstra o resultado de uma falha no Uzbequistão. As falhas são cisões em placas tectônicas, quando elas quebram e seus movimentos continuam. Os terremotos são outro fenômeno bem conhecido, resultante do trabalho entre placas tectônicas. O relevo são as formas da superfície do planeta. O relevo do planeta se origina de fatores externos e internos. Os fatores internos são o vulcanismo e o tectonismo, como acabamos de analisar. Os fatores externos, principalmente o intemperismo ou a ação do clima. Um conhecimento sobre o relevo do planeta nos dá ferramentas para compreendermos a distribuição e abundância dos seres vivos. As montanhas. Formações rochosas geralmente com picos acentuados. As montanhas abrigam uma característica bem interessante de gradiente ecológico, por conta da sua altitude crescente, da sua base ao seu pico. Veremos mais adiante o que é um gradiente ecológico. Planaltos são áreas de maior altitude e são formados por diferentes mecanismos. Podem ser formados por tectonismo, o desgaste de montanhas em escala geológica também forma planaltos. O vulcanismo também pode dar origem a planaltos. O derramamento de magma se esfria e sedimenta, dando origem a lugares planos de altitudes mais elevadas. A altitude afeta fatores abióticos como temperatura e umidade. Planícies são áreas planas com altitudes próximas do nível do mar. As planícies são especialmente importantes à nossa sobrevivência, pois se demonstram como áreas eficientes para plantio, agricultura. Depressões são áreas mais baixas em relação à região à sua volta. Crateras são exemplos de depressões. As depressões ajudam a determinar a diversidade dos seres vivos por conta da gravidade. A água tende a escorrer pela força gravitacional.
o que impacta diretamente na composição biológica. Por fim, é fundamental sabermos a diferença precisa entre altura e altitude. A altura é a distância vertical entre as extremidades de um ente, de um objeto. Pode ser uma pessoa, uma caixa, uma montanha. No que tange o relevo e montanhas, a altura é a distância vertical entre a base, a porção mais baixa, até o pico, a porção mais alta da montanha. A altitude é a distância vertical, mas em relação ao nível do mar. Os oceanos não são completamente planos, por causa das ondulações, pressão atmosférica e marés, mas se calcula um nível médio do mar. Esta é a referência de altitude zero. O Everest, a maior montanha do mundo, tem seu pico a 8.848 metros distante do nível do mar. Esta é a altitude do seu pico. Contudo, o Everest não é simplesmente uma parede inclinada de quase 9 km a partir do nível do mar. Os campos base de escalada estão a 5.364 metros de altitude. Uma vez, um blogueiro inglês disse a Horácio que havia mais coisas entre o céu e a terra do que sonha tua filosofia. De fato, se olharmos com a perspectiva da biologia, tantos mistérios ainda existem, não somente entre o céu e a terra, mas também nos oceanos, e a nossa aventura é sobre desvendar estes mistérios. Fim da transmissão.